Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Tonedo, psicóloga clínica, e vim falar para vocês um pouquinho da diferença sobre o transtorno de personalidade borderline e transtorno de humor bipolar. Bom, vamos lá, né? Por que eu resolvi falar das diferenças desses dois transtornos? Porque, embora eles sejam diferentes, eles são parecidos. Ah, ficou meio redundante isso, né? Pois é, mas vamos lá, a gente vai falar um pouquinho da diferença deles. O assunto é extremamente complexo, a gente ficaria aqui falando horas e horas, mas eu vou tentar ser bem objetiva. Dentro do transtorno de humor bipolar, nós temos os gatilhos neurobiológicos, então a gente está falando aqui do hipocampo, amígdala cerebral, né, questões serotonérgicas, né, então, além de outros, tá? Então a gente está falando aqui que existe uma predisposição genética também, né, então se há um parente que tem transtorno de bipolaridade ou algum outro transtorno, né, que seja algo que é bem significativo, bem acentuado, geneticamente falando, a gente pode trazer esse diagnóstico também para nossa vida, tá? Bom, e qual é a diferença agora do transtorno de personalidade borderline? Aqui, né, a gente tem os gatilhos ambientais. Já existem alguns estudos, né, identificando o processo neurológico, né, então a gente já sabe que tem algumas diferenças dentro, né, na massa cefálica de alguém que tem transtorno de personalidade borderline, mas ainda assim são estudos que estão sendo debatidos, né? O que fica gritante aqui com relação ao border, né? Aqui eu coloquei como gatilhos ambientais porque a gente tem duas opções que são bem importantes, né? Provavelmente eu já tenha falado em algum outro vídeo que você viu, que é o ambiente que essa criança vive, né? Desde da infância dela, se ela é uma criança, né? O ambiente que ela está inserida. E aí a gente tem uma outra questão, né? Ou o ambiente modificou a personalidade dessa criança, ou essa criança era já difícil na sua infância, que ela modificou o ambiente. Então a gente tá falando aqui de ambientes invalidantes, né? Então eles invalidam, né, a criança. E aí aqui o maior gatilho de quem tem transtorno de personalidade borderline é o ambiente dela. Então é como se ele fosse sempre errado, rejeitado, né? O que nunca é validado. Então aqui acaba transformando, né, os aspectos dele viver na sociedade. Então ele é inábil na comunicação, existe todo esse processo. Nath, e o transtorno de humor bipolar? Dentro do humor bipolar a gente vai falar dos ciclos, né? Que esse paciente ele pode estar no episódio maníaco, ou no episódio hipomaníaco, ou no episódio depressivo. Isso no bipolar tipo 1. No tipo 2, a gente vai estar falando do episódio maníaco e depois ciclando para o episódio depressivo maior. E pode ser que esse paciente com transtorno de humor, ele esteja somente num ciclo, né? Ele tenha ciclado uma única vez dentro do transtorno dele. Eu disse que o assunto é bem complexo, né? Mas qual é a diferença real entre eles? Um é ambiente, o outro é neurobiológico, tá? Bom, quando eu tô falando de um transtorno desse, a diferença do transtorno de humor, eu tô falando que esse paciente ele tem esse episódio de ciclagem de semanas ou meses, né? Então ele vai estar muito eufórico, muito depressivo, sentindo culpa dentro de um período, tá? O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno que a gente consegue identificar essa desregulação de humor dentro do dia. Então, em 24 horas, muitas coisas podem acontecer a ponto dele ter esse sobe e desce dentro do diagnóstico dele. Então, a gente sempre fala que aqui o border, ele é como se ele fosse numa linha reta, né? A gente consegue identificar ele de uma forma reta, né? Ele desregula, ele não tem habilidade de comunicação, ele sente as emoções como se ele tivesse uma queimadura de 3º grau, ele tem aquela onda, lembra de um outro vídeo que eu falei pra vocês que existe uma onda da raiva? Eles sentem essa emoção num pico muito grande e a estruturação, né, para voltar ao estado basal é muito lenta, então eles têm uma ativação comportamental muito grande quando a emoção desregula, né? Eles têm uma baixa tolerância à frustração, baixa tolerância a lidar com a emoção. Quando eu falo de um transtorno de humor bipolar, eu tô falando de uma ciclagem biológica, quando o nosso biológico muda, tá? Então aqui tem que ser medicado, por exemplo, com remédios que trabalhem a regulação do humor, a estabilidade do humor, né? Que geralmente é o carbolítio, né? Que as pessoas acabam tomando, um dos mais conhecidos.
Então aqui a gente está falando de uma coisa biológica, gatilho biológico, algo que está dentro do nosso cérebro. E aqui provavelmente tem a ver com o ambiente. Então são umas das diferenças que acaba tendo dentro de um transtorno como esses, mas são muito parecidos, porque a pessoa pode, inclusive aqui, né, no transtorno bipolar, ela pode também vir com pensamentos bem pesados, bem melancólicos, falando da desistência da vida. Inclusive, pessoas com transtorno de humor bipolar, quando elas estão numa ciclagem de mania ou de um depressivo maior, elas podem cometer o suicídio, assim como uma pessoa que é, né, borderline, ou que tem um transtorno de personalidade borderline. Então, elas são muito parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. E quando um paciente chega até nós, a gente tem que perceber o quanto disso está acontecendo, quantas semanas isso acontece, assim, ao longo da sua vida, quantas vezes isso aconteceu, né? Aqui é constante essa desregulação de humor, essa alteração, essa inabilidade em lidar com as emoções, inabilidade em lidar com a comunicação do outro, né? E aí é uma linha muito tênue, porque quando esse paciente ele traz esses dois diagnósticos juntos, a gente tem que aprender a fazer uma separação de qual é qual, né? E aí por isso que a avaliação psiquiátrica e a intervenção medicamentosa é muito importante, porque quando a gente coloca um estabilizante de humor, por exemplo, a gente pode começar a reestruturar uma parte desse indivíduo. Não que aqui no transtorno de personalidade borderline não tome, aqui também toma medicação. Só que aqui a gente tem que pensar nas comorbidades que tem. Muitas vezes, quem tem transtorno de humor, transtorno de personalidade borderline, ele acaba tendo uma coisa que é ansiedade, pânico, por exemplo. Então, a gente vai lidar com a comorbidade que é mais ansiogênica, tá? Então, assim, é mais ou menos isso. O assunto é complexo. Eu posso voltar aqui para tentar trazer esse assunto mais a fundo. Espero que vocês gostem, curtem, comentem e compartilhem. Até o próximo.